Olá pessoal, me chamo Newton Marques, estou aqui com meu amigo e sócio Josemar Sanders, e hoje a gente vai falar sobre ação de alimentos, né? Isso. Falar aqui de forma descontraída, voltada para alguns amigos do direito, iniciantes, e para alguns clientes para poder entender melhor de uma forma menos rebuscada. O primeiro ponto que a gente tem que abordar é quando ingressar com uma ação judicial, né, de alimentos. Isso. A dúvida de muitos é quando o casal se separa e acha que tem obrigatoriedade de entrar com uma ação na justiça para poder convolar aquele acordo entre as partes ou então determinar quanto vai pagar de pensão. Uma outra dúvida. Pode deixar, Gramas, eu corto. Depois conta. E com isso, então, muita gente procura os escritórios ou até mesmo amigos querendo resolver aquela questão e acha que tem que ter essa obrigatoriedade quando não há obrigatoriedade. O advogado precisa do cliente, lógico, mas a obrigatoriedade tudo não depende, existe. Né? Depende de como o casal, a sintonia do casal mesmo depois do divórcio e da separação, né? Exato. Se eles estiverem de acordo com os alimentos, com o pagamento da pensão, não tem Isso, problema, que não tem que ser precisa. decidido entre eles, até porque tem um elo ali que não acaba com um relacionamento, um elo permanente, e com isso tem que ser resolvido ali entre eles para ficar uma coisa amistosa e evitar problemas futuros. Tá, um outro ponto importante é que a partir do momento que a gente coloca no papel que tem a possibilidade de ingressar com ação judicial ou que seja de fato necessário, aí tem a documentação. Isso, dúvida de muitos. Procura o advogado apenas com os documentos pessoais e a certidão de nascimento da criança. Toda ação de alimentos ela envolve o quê? 2 pontos principais. Primeiro, a necessidade daquela criança, do alimentado, e a possibilidade de quem vai promover aquele pensionamento, aquela pensão. Então, para isso, você tem que ter a documentação comprovando a filiação, certidão de nascimento do menor. Além disso, todas as despesas. Se a criança mora com aquele guardião de aluguel, contrato de aluguel, luz, água, alimentos, vestuário, telefonia, plano de saúde, principalmente alguma criança que faça tratamento contínuo, trazer todas as despesas médicas, seja hospitalares e receita farmacêutica. Tu já falou tudo que precisava dos documentos, das paradas? De forma resumida, a gente já falou sobre quando ingressar com ação judicial. Isso. É a documentação necessária de todos os gastos que a criança tem. Falamos sobre a necessidade e possibilidade. Exato. E pode falar também sobre a proporcionalidade. Exato. É uma observação importante, né? Exato. Não é porque o pai ou a mãe recebe um valor muito alto do que aquele guardião, que ele também tem que arcar com todas as despesas. Isso acontece muito. Aquela mãe que está com aquela criança, um exemplo, ou o pai, quer entrar com a ação de alimentos e aquele genitor que não detém a guarda, ele detém uma capacidade financeira maior. E ela, muitas vezes, quer exigir a contribuição muito além daquele guardião para manter a equidade que tinha quando eles estavam juntos. E com a separação isso não dá para ser mantido. Isso se perde, né? A situação muda, eles querem manter as mesmas coisas, ela não tem aquele poder econômico, ele também não vai ter, porque ele vai ter outros gastos e fica nessa ilusão de ter que arcar e manter aquela mesma família que era antes do divórcio. Eram 2 rendas que hoje em dia passou a ser uma só. Eu não entendi o que ele falou. Cada um vai ter a sua, vai ter despesa. Aluguel cada um, luz cada um, água cada um, e isso não dá para acompanhar. O pagamento da pensão tem que ser conforme o gasto da criança, especificamente do gasto da criança. Se o gasto é X, metade para um, metade para outro. Via de regra, forma técnica é isso. É basicamente isso, né? A ação de alimentos é isso. Exato. Em outros vídeos a gente vai falar sobre execução de alimentos, alimentos gravídicos, alimentos avoengos, fase dos avós. Também tem nesse momento são só os alimentos normais, vamos dizer assim. Grosso modo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é um vídeo rápido assim sobre a ação de alimentos. Em breve vão ser os novos, né? Qualquer dúvida pode mencionar nos comentários. Na medida do possível a gente vai respondendo para esclarecer qualquer outra dúvida. Mas espero que tenham entendido. E uma observação que eu gostaria de fazer era relacionada a advogados iniciantes. Muitos entram com essas ações, principalmente tomam as dores da parte, levam o problema para si. Isso aí acontece pra caralho. É pior do que fazer audiência criminal. A guerra é pior. Melhor tu fazer um homicídio do que fazer audiência via de família.
e leva às dores e ali fica difícil até controlar, porque as partes já não têm um ânimo entre elas. E o advogado é o pessoal, né? Exato, toma as dores, aí muitas vezes o MP também toma as dores, aí ferrou, fica pior do que a novela da Globo. Pra te falar a verdade, eu prefiro audiência de família porque acontece isso. Não, eu prefiro Isso não. pra mim é o melhor. É muita carga negativa. Porque às vezes, o que acontece? Aconteceu comigo, em audiência, cliente meu aí que, não posso falar o nome, mas ele vai saber, de que como o advogado ele foi pro lado pessoal, ele acabou se lascando depois. Porque Então, eu consegui sair do problema. Então, às vezes, eu até prefiro. Eu já fiz um caso que eu estava pelo pai, eu entrei com oferta de alimentos, fiz ação de divórcio, ela não conseguiu provar o que ela queria até carro antes dela namorar com esse cliente, para ter ideia. E quando eu tive um momento de fazer uma audiência de conciliação no GCRIM, ela era estudante de direito, ela estava como conciliadora, ela tomou um susto. Quando eu voltei, que eu ia fazer audiência naquele lugar, ela não estava mais no lugar, para ver o nível da situação. É porque acaba levando Já para tinha pessoal, passado, né? exato. Mas o advogado quem não tem nada a ver. Mas quem é jovem na advocacia, né, independente da idade que iniciou, toma não muitas das dores, quando deveria sabe controlar separar. a situação. Que ali a pessoa não tem que ser técnica, ela não pode querer absorver o problema do cliente. Ela pega o problema, aplica ali e tenta resolver de forma técnica para ambas da as melhor partes. forma possível para o seu cliente, mas não Exato. mistura. Só que não acontece. Então é isso, pessoal. Em breve, mais vídeos. E Um vamos abraço estar a muito todos. no YouTube. Não é não, meu diretor? Caraca, meu Deus!